Fala galera, começando mais uma aula aí de química. Essa aula ela só tem 4 slides, só que tá dando 6 aqui, porque outro slide ele vem falando que é um resumão. É uma aula que, apesar de ser só 4 slides, eu acho que a gente vai perder um tempo, porque como é um resumão, eu vou abordar tudo, né, que a gente já viu, para não deixar nenhuma dúvida do que a gente já viu e esclarecer, né, qualquer coisa que tenha passado batido durante a explicação que talvez vocês talvez não tenham entendido. Enfim, então vamos lá, vamos dar início nesse resumão. Botei bem chamativo, vermelho e preto, Flamengo aí pra voltar com tudo esse campeonato carioca e a gente ganhar também, né? Bom, vamos lá, resumindo então, né, tudo que a gente já viu. Ó, nós vimos que os átomos, eles possuem 3 partículas fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, beleza? Os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons têm carga negativa, beleza? Para equilibrar as cargas dos prótons, beleza? Então, essas são as 3 partículas fundamentais de um átomo: os prótons, partícula positiva, os nêutrons, que não tem carga, e os elétrons, que tem carga negativa, beleza? Ah, professor, existem outras partículas dentro de um átomo? Sim, existem os quarks, os Plancks, enfim, existe uma série de outras subpartículas dentro do átomo que forma, né, os prótons, os nêutrons e os elétrons, beleza? Mas para nível aqui do nosso ensino médio, a gente não está estudando nenhuma física aplicada, nenhuma física quântica da vida, né? Então, para gente, as 3 partículas fundamentais de um átomo são os prótons, partículas positivas, os nêutrons, que não têm carga, e os elétrons, partículas negativas, beleza? Os átomos, eles possuem um núcleo pequeno e uma eletrosfera imensa, beleza? Nós vemos isso nos modelos atômicos, com os experimentos que foram propostos, beleza? Então, dentro do núcleo, você vai ter os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, que tem uma distância enorme, né? A sua região é muito grande em relação ao núcleo. O núcleo é pequenininho e a eletrosfera é imensa. E na eletrosfera nós teremos os elétrons, beleza? Então, ó, dentro do núcleo nós vamos ter os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera nós vamos ter os nossos elétrons, beleza? Eletrosfera, o próprio nome já dá um indicativo do que vai ter lá, né? Eletrosfera é mistura de elétron com esfera, beleza? Então lá na eletrosfera vai ter os elétrons e no núcleo vai ter os prótons e os nêutrons. Lembrando sempre que regra básica da física elétrica, né? Que o positivo atrai sempre o negativo, positivo repele positivo e negativo repele negativo, beleza? Vamos lá para o terceiro tópico. Os átomos, eles são identificados... dupliquei aqui, desculpe. Os átomos são identificados pelos números de prótons, que também é chamado de número atômico, pelo símbolo Z, beleza? Átomos com o mesmo número de prótons pertencem ao mesmo elemento. Então, ó, os átomos, eles são identificados pela sua quantidade de prótons dentro do núcleo, beleza? O que? Os átomos vão formar quem? Os elementos químicos. Se 2 átomos têm o mesmo... Rapidinho, só limpar aqui, porque não tá saindo a... Ué, por que não tá... Aí, voltou. Se os átomos, eles possuem o mesmo número de prótons dentro do núcleo, eles são átomos de um mesmo elemento, beleza? Por quê? Os prótons são como se fossem... Os prótons dentro do núcleo são como se fossem
a digital daquele elemento, beleza? Então, todos os átomos que tiverem um próton dentro do núcleo vão ser o quê? Vão ser o hidrogênio, beleza? Aí você vê lá, aí você vê que determinados átomos todos têm número de prótons igual a 5, 6, por exemplo. Se todos esses átomos têm 6 prótons dentro do núcleo, todos eles vão ser carbono, beleza? Então, o que identifica os átomos são o número de prótons dentro do núcleo, chamado pelo número atômico, beleza? Representado pela letra Z. Então, sempre que você tiver átomos com o mesmo número de prótons, você vai ter elementos iguais, beleza? Então, não é elétron, não é nêutron, são os prótons. Os prótons que são a identidade, né? A digital do elemento, beleza? Isso é muito importante. Aí, vamos lá para o próximo tópico. O que dá massa ao átomo são os prótons e os nêutrons. Nós já vimos isso. Nós vimos que o que dá massa ao átomo é a quantidade de prótons e nêutrons que ele tem no núcleo, beleza? E não os elétrons. Os elétrons, eles têm cerca de... a massa, é como se fosse a massa do próton e do nêutron dividido por 1800 e alguma coisa. Então, se você tem uma massa desse tipo, você... Voltando aqui, galera, eu tive que pausar o vídeo rapidinho porque o cachorro ele começou a latir desenfreadamente. Aí, como eu não sou nenhum mágico de editor de vídeos, né, nenhum expert, eu vou retomar aqui da onde eu parei, né, que foi a parte de massas, né, que eu tava falando. Então deve ficar uma pausa meio estranha aí, que eu tava falando de massas e de repente peço desculpas. Então vamos lá, talvez aconteça isso no futuro. No vídeo passado aconteceu bastante isso, e talvez aconteça um pouquinho mais pra frente. O cachorro começa a latir e o barulho fica muito alto e com certeza vai pro áudio e aí acaba atrapalhando, beleza? Então, ó, retomando, o que dá massa ao átomo são os prótons e os nêutrons, que estão no núcleo, beleza? Não são os elétrons. Como eu tinha dito, a massa de um elétron tem massa sim, só que a massa de um elétron ela é como se fosse a massa de um próton ou de um nêutron dividida por 1800 e alguma coisa. Então imagina você ter R$1 e dividir para 1800 e acho que é 1836 pessoas. Não vai dar nada, né? Então o que acontece? Então, para quantificar a massa de um átomo, a gente só leva em conta os prótons e os nêutrons, beleza? Os elétrons a gente não leva em conta. Os elétrons têm massa? Sim, tem massa. Mas essa massa ela é desprezível, beleza? Então, a massa é igual à massa do número de prótons, Z, que é o número atômico, beleza? Então, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, beleza? Que tem no núcleo. O número de prótons mais o número de nêutrons dá a massa de um átomo. Em um átomo no estado neutro, o número de prótons é sempre igual. Até coloquei aqui, ó, em caixa alta, beleza? Em caps lock. O número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Quando em um átomo o número de prótons não é igual ao número de elétrons, ele é chamado de íons. Então, ó, vamos ver primeiro essa parte aqui dessa frase. Ó, em um átomo no estado neutro, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Por quê? Se está no estado neutro, neutro significa o quê? Neutro. Tem que tomar cuidado para não confundir estado neutro com nêutrons. Beleza? Estado neutro é como se fosse um adjetivo. Eu tenho um estado positivo, tenho um estado negativo e tenho um estado neutro.
beleza? Neutro é o quê? É aquilo que nem é positivo e nem é negativo. Tá no meio termo, beleza? Nêutrons é uma partícula. Então, cuidado para não confundir a palavra neutro com nêutrons. Claro, o nêutrons deriva da palavra neutro. Mas toma cuidado com isso para não se embolar, beleza? Então, ó, em um átomo no estado neutro, ou seja, não é positivo e nem negativo, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Isso aqui fica evidente. Porque se eu tenho 10 prótons, 10 cargas positivas, para estar no estado neutro, ou seja, a minha quantidade líquida de carga ser igual a zero, o número de elétrons vai ter que ser 10 também, beleza? Então, para um estado neutro, o número de partículas positivas vai ter que ser igual ao número de partículas negativas. Então, é sempre igual. Se está no estado neutro, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons, beleza? Mas o que acontece? Às vezes, o número de prótons não é igual ao número de elétrons. Às vezes eu tenho mais prótons do que elétrons, às vezes eu tenho mais elétrons do que prótons. Quando isso ocorre, eu tenho o que a gente chama de íon, beleza? Íon é o quê? É quando o número de prótons é diferente do número de elétrons dentro de um átomo, beleza? E ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um cátion e um ânion. Vamos primeiro ver o cátion. Se há mais prótons que elétrons dentro de um átomo, a soma das cargas é positivo. E o átomo é chamado de cátion. Então, vamos pegar aqui o exemplo sódio, Na. Beleza? O sódio ele tem 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Então, ele tem 11 cargas positivas, 10 cargas negativas. Qual é o saldo disso? Uma carga positiva. Então a gente simboliza pelo maisinho aqui em cima. Beleza? Então, esse Na+, ele é um cátion que tem uma carga positiva. Beleza? Por isso aqui, esse maisinho aqui. Se você somar o número de prótons com o número de elétrons, em termos de carga, você tem 11 menos 10 dá 1. Então fica 1 positivo. Beleza? E qual é a massa dele? Qual é a massa do sódio? Se eu tenho o número de prótons e tenho o número de nêutrons, eu posso saber a massa M. Ó, Z é igual a 11 e N, que é o número de nêutrons, é igual a 12. 11 mais 12 é igual a 23. Beleza? Então, a massa do sódio é 23. Beleza? Então, importante essa parte para não haver nenhuma confusão em relação a um átomo. Essa parte toda da química, a gente só trabalha com a eletrosfera, beleza? A gente não vai ver mudança de número de prótons por enquanto, beleza? A gente só vê mudança de prótons em química nuclear, beleza? Que é a radioatividade. Então, sempre quando a gente for falar de cátion e ânions, vai ser sempre o quê? Perda ou ganho de elétrons. Nunca perda ou ganho de prótons, beleza? Então, não confunda isso. Sempre que houver, sempre que houver qualquer questão envolvida a íons, nós estamos falando o quê? Com ganho e perda de elétrons, beleza? E não com ganho e perda de prótons, beleza? Então, ó, eu tenho o sódio. O sódio, ele perdeu um elétronzinho dele, então ele vai ter um excesso de carga positiva, beleza? Então ele é chamado de cátion. Se há mais elétrons que prótons dentro de um átomo, a soma das cargas é negativa. E o átomo é chamado de ânion. Então eu tenho o cloro menos aqui, beleza? O cloro menos, se a gente for ver na tabela periódica, ele tem 17 prótons, 18 elétrons e 19 nêutrons. Se ele tivesse no estado neutro,
Se o cloro estivesse no estado neutro, ele teria o quê? 17 prótons, 17 elétrons e 19 nêutrons. Beleza? Mas ele não está no estado neutro. Ele ganhou um elétron. Ó, ele tem mais carga negativa do que positiva. Ele então é um ânion. Então ele vai ter 17 prótons e 18 elétrons. Aí você fica, professor, pode existir um cloro com 16 prótons e 17 elétrons? Não. Porque se tiver 16 prótons, já é outro átomo. Lembra que eu falei aqui, ó, o que identifica um elemento, o que é a característica, a identidade, a digital de um elemento, é o número de prótons, que é o número atômico Z do elemento. Beleza? Então, o cloro em Marte, o cloro em Saturno, o cloro na Terra, o cloro em qualquer lugar do nosso universo, ele vai ter o quê? Vai ter 17 prótons, independente de onde ele esteja. Beleza? Por quê? Porque os átomos, eles não se distinguem da onde eles estão. O meio em que eles estão. Um átomo é um átomo. Ele é uma espécie que a digital dele é o número de prótons. Beleza? Então, independentemente da onde um átomo que tenha 11 prótons vai estar, se ele vai estar no Sol, se ele vai estar, sei lá, em qualquer lugar que vocês imaginem, ele vai ser sempre o sódio, se ele tiver 11 prótons. Beleza? Ele pode ter 8 elétrons, 7 elétrons, 15 elétrons. Ele pode ter 11 nêutrons, 12 nêutrons, 20 nêutrons? Pode. Mas se ele tem 11 prótons, ele continua sendo o nosso sódio. Beleza? Então, pode mudar tudo aqui. Nêutrons, elétrons, isso você pode variar o quanto você quiser. Mas se tiver 11 prótons, vai ser o sódio. Independente de quantos elétrons e quantos nêutrons tiverem. Beleza? O cloro é a mesma coisa. Só que no cloro aqui a soma, se você forem somar 18 cargas negativas com 17 positivas, nós vamos ter o quê? Um saldo negativo. Então a gente bota um traçozinho aqui em cima do cloro representando um menos. Beleza? Então cátions são espécies, são íons positivos e ânions são íons negativos. Beleza? Então cátions e ânions são o quê? São íons. Beleza? Então existem dois tipos de íons, cátions positivos, ânions negativos. Cátions, excesso de carga positiva, ânions, excesso de carga negativa. Bom, vamos lá, seguindo aqui nosso resumão. Os elétrons, eles ficam girando ao redor do núcleo em diferentes níveis, ou camadas, né? Os dois são sinônimos nesse caso. E as camadas, elas são chamadas de camada K, L, M, N, O, P e Q, à medida em que eu distancio do núcleo, beleza? E os elétrons, então, eles ficam girando aqui ao redor do núcleo nessas camadas, nesses níveis de energia, beleza? Daqui para frente eu só vou falar de nível, eu não vou mais falar de camada, beleza? Mas em livros ou outros professores, eles podem chamar de camadas, e não vai ser nada estranho, beleza? Eu só vou chamar de nível aqui para simplificar os nossos estudos e não haver, né, nenhum tipo de confusão. Mas os dois se referem à mesma coisa. As camadas, elas podem agrupar um número total diferente de elétrons, beleza? Então, relembrando, a camada K pode ter no máximo 2 elétrons, a camada L, vou até aproximar aqui, ó. A camada K tem no máximo 2 elétrons, a camada L no máximo 8, a camada M no máximo 18, N 32, O 32, P 18 e Q 2. Por que isso, professor? Por que Q? Eu já expliquei isso, mas como é um resumão, eu vou falar novamente. Por que esse número diferente? É bem simples a explicação. Aqui na camada K, vocês veem que é uma circunferência pequenininha. Então, o que acontece? Lembrando que carga negativa, elétron, repele carga negativa, elétron.
Então, se o elétron repele elétron, cargas de mesmo sinal se repelem, o que vai acontecer? Se você botar mais um elétron aqui na camada K, ela não se mantém, porque a repulsão entre os elétrons vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que um elétron desses três vai pular de camada. Então, por isso que as camadas têm número máximo, beleza? Então, acontece, ó, na camada L, o máximo de elétrons que você pode colocar aqui na segunda camada, que é a camada L, é no máximo 8. Então, essa camada L ela pode ter de 1 a 8 elétrons. Ah, se eu tentar botar o nono elétron ali, ele não vai entrar. Ele vai entrar na camada M, beleza? Por quê? Porque a repulsão é tão grande que ele não fica ali. Ele simplesmente não fica. Ele vai para uma camada que esteja mais livre, beleza? Que no caso é a camada seguinte. E assim vai. Aí você pode me perguntar, pô, professor, por que o O não é um número maior do que o N e o P, consequentemente, ela não vai crescendo, beleza? Na teoria, esses números eram para ser crescentes. Em teoria, sim. Esses números eram para ser crescentes. Só que o que a gente observa é que o número máximo são esses por conta da atração que o núcleo faz com as camadas mais distantes. Porque, olha só, o próton, vou aproximar aqui, o próton que está aqui no nosso núcleo, ele atrai os elétrons, né? O próton é positivo e os elétrons é negativos. Próton atrai elétron. Então, à medida em que a distância aumenta, a força de atração entre os prótons aqui vai ficando mais fraca. Então, a força é maior conforme você está mais perto do núcleo, beleza? Então, o que acontece? A camada Q é uma camada tão longe, tão longe, tão longe, que os prótons que estão aqui dentro, eles só conseguem segurar 2 elétrons lá fora. Beleza? Eles não conseguem segurar mais do que 2 elétrons. Porque a distância é tão grande de atração, os prótons aqui eles atraem tão pouco os elétrons dessa camada aqui, que você só consegue ter 2 elétrons até aqui. Beleza? Então, por isso que os elétrons aqui fora eles não vão aumentando. Beleza? Porque a força de atração vai diminuindo à medida em que eu movo, né? Eu vou andando para fora do núcleo, beleza? Então, eu expliquei essa parte. Vamos para o próximo tópico do resumão. Os níveis têm energias diferentes, como eu falei para vocês. Ó, se uma camada K está longe, então, se uma camada K está aqui longe, significa que o próton ele está atraindo, os prótons aqui do núcleo estão atraindo mais os elétrons da camada K do que da camada Q, ou da camada P lá atrás, entenderam? Então, ó, os níveis têm energias diferentes. Quanto mais perto do núcleo, mais preso o elétron está, beleza? Por quê? Positivo, que está no núcleo, que são os prótons, atrai negativo, que são os elétrons. Então, ó, quanto mais perto do núcleo, mais preso o elétron vai estar. Beleza? Porque positivo atrai negativo. Então, maior será a sua energia para tirá-lo dali. Então, se eu quiser arrancar o elétron que está aqui na camada K, eu vou ter que dar uma energia absurda. Por quê? Porque ele quer ficar ali, ó. O elétron é negativo. Ele quer ficar perto do núcleo. Beleza? Então, para tirar ele dali, eu vou ter que fazer uma força absurda para tirar ele dali. Agora, um elétron que está aqui na camada O. A camada O é uma camada mais distante do núcleo. Beleza? Então, se é uma camada mais distante do núcleo, eu vou precisar o quê? Vou precisar de menos força para tirar esse elétron do que da camada K. Porque a atração pelo núcleo a distância entre o núcleo é maior. Então ele não sente tanta força do núcleo. Então é mais fácil tirar um elétron da camada O do que da camada Q. Beleza? Seguindo, dentro de um mesmo nível, ou seja, de um mesmo nível
aqui, os elétrons podem estar em regiões diferentes e, portanto, terão energias diferentes, que são os subníveis S, P, D e F. Beleza? Aí foi aquilo que eu falei do grid de largada da Fórmula 1. Dentro de um nível, por exemplo, o segundo nível, o nível L, eu tenho duas regiões diferentes. Nessas regiões diferentes, os elétrons vão ter energias diferentes. Então vejam, dentro, os níveis têm energias diferentes em relação um ao outro, e dentro de um próprio nível eu vou ter regiões diferentes com energias diferentes. Beleza? Então, de nível para nível, a energia muda. E dentro de um nível, a energia também varia. Beleza? Em subníveis, por isso que a palavra sub. Beleza? Existem os nossos níveis, K, L, M, N, O, P e Q. E existem os subníveis. Beleza? S, P, D e F. S é o de menor energia. P, maior energia que S. D, maior energia que P, e F, maior energia que T. Beleza? Orbital, quando vocês ouvirem a palavra orbital, significa o quê? Significa que é a região da eletrosfera, nos níveis de energia, que a probabilidade de se encontrar o elétron é máxima. Então, um orbital do nível L significa o quê? Significa que ali vai ser a probabilidade máxima de se encontrar o elétron que está naquele nível. Beleza? Porque os elétrons eles estão girando. Eles estão girando ininterruptamente. Eles vão continuar girando. Então acontece. Por exemplo, se eu der um tiro. Se eu der um tiro numa região e essa região for a maior probabilidade de acertar aquele elétron, essa região vai ser chamada de orbital. Essa é uma explicação boa para isso. Então imagina que eu tô na região L, beleza? Da camada L. Aí eu sei que na minha mira ali, a minha mira a minha mira que está na camada L é onde a probabilidade máxima de eu atirar e acertar um elétron. Então, aquela minha mira ali, aquela região ali da minha mira vai ser o quê? Vai ser orbital. Porque é ali que o elétron vai estar o quê? Circulando. Beleza? Então, isso é orbital. É a região da eletrosfera dos níveis de energia que a probabilidade de se encontrar o elétron é máxima. Beleza? Seguindo aqui, então, um elétron ele é caracterizado pelos seus 4 números quânticos. Beleza? Então eu tenho 4 números... Eita, tá difícil aqui. Eu tenho 4 números quânticos. O primeiro número quântico, que é o número principal, que é simbolizado pela letra N, indica em qual nível o elétron se encontra. Então, digamos que eu tenha... eu quero caracterizar um elétron, beleza? E digamos que esse elétron ele esteja no nível N. Beleza? Se ele está no nível N, significa que meu número quântico principal vai ser o quê? Vai ser 4. Porque, K é igual a 1, L igual a 2, M igual a 3 e N igual a 4. Beleza? Então, se eu falo para vocês que um elétron ele tem número quântico principal N igual a 4, significa que ele está no nível N. Beleza? Aí eu falo para vocês que o número quântico secundário ou azimutal, essas duas palavras são sinônimos, né? Número quântico secundário ou azimutal. Se você utilizar um ou outro, tá certo, beleza? Ele indica o subnível em qual o elétron se encontra. Então, vamos lá, vamos continuar com nosso elétronzinho no N. Esse elétronzinho no N, ele pode estar no subnível S, P ou D, beleza? Ou F também, dependendo.
Então, o que acontece? Se eu falo para vocês que ele tá. O segundo número quântico dele é zero, significa o quê? Que ele tá aqui, ó, no subnível S. Se o segundo número quântico secundário for 1, é P. Se for 2, é D. Se for 3, é F. Muitas vezes o número quântico secundário ele é representado pela própria letra, beleza? Ele não é representado por número. Então você pode encontrar tanto número quanto letra. O número quântico magnético, de novo aqui eu dupliquei a palavra. O número quântico magnético é representado por N ou NL. Ele indica a orientação, dos orbitais na eletrosfera, beleza? E o número quântico de spin indica o sentido de rotação do elétron, em qual sentido ele está girando, se é no sentido horário ou no sentido anti-horário, beleza? E é representado pelos aqueles valores menos meio e mais meio, beleza? Os números quânticos principal e secundário, pra gente, são os imprescindíveis, beleza? São os que mais caem no Enem. Então, esses dois é o que a gente mais estuda. O número quântico magnético também tem sua relevância, mas não cai tanto, beleza? Que são representados pelos aqueles quadradinhos que eu falei para vocês na última aula, beleza? Então, seguindo aqui, deixa eu ver o que falta falar. Falta falar bastante coisa ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a aula aqui, porque já deu 30 minutos. E a próxima aula eu falo de tabela periódica. E falo de como ela é configurada. Porque aí já vou entrar nas propriedades periódicas, né, da tabela. E isso dá uma aula fácil. Então, só teria mais esses 2 slides. Então, eu vou deixar para a próxima aula. Eu começo nesse slide aqui, dando um resumão, né, da tabela periódica. Dando um resumão da tabela periódica. Explico como ela é construída, que eu já falei para vocês, mas nesse resumão vocês vão entender depois por que acontece. Nessa parte de química que vai explicando os átomos, que vai explicando como é que funciona, etc. Depois, quando você faz uma revisão geral, as coisas vão se encaixando, beleza? Porque a princípio pode ficar uma confusão, tipo, caraca, o professor tá falando de átomo, elétron, aí entra nêutron, aí, tem número quântico principal e secundário, e terciário, quaternário, não tô entendendo nada. Eu acredito que essa aula de agora de resumão, quando eu busquei lá desde o início, desde o que a gente estava vendo até agora, tem esclarecido bastante coisa para vocês, beleza? Então, a química ela tem muito disso, de você explicar tudo e depois fazer um resumão com tudo que eu já expliquei, para o quê? Para as coisas irem se encaixando. Quando ele falou disso, era porque aquilo lá atrás estava interligado. Então, essa parte da química aqui, então é essencial fazer isso. Por isso que eu estou fazendo esse resumão passo a passo com vocês, para ficar bem entendido o que é um átomo, beleza? Como os elétrons, eles interagem com o núcleo, como é que eles estão dentro do núcleo. Como eu falei para vocês, essa não é uma matéria trivial da química, é uma matéria que ela no ensino superior ela é muito mais complexa, o índice de reprovação é enorme, beleza? Não é à toa que os nomes que vocês encontram de maior expoência na química e na física, como por exemplo Einstein, Marie Curie, o Pierre Curie também, que era o marido dela, o Heisenberg, que tem até no seriado, qual é o nome daquele seriado que eu esqueci agora? Breaking Bad. Enfim, esses nomes, mais Planck, enfim, esses nomes, eles são todos nomes que estudaram isso aqui. Eles estão na história da ciência por conta dos estudos do átomo,
por conta desses estudos aqui. Então eles estudaram toda essa partezinha aqui de átomo, beleza? Então vocês veem que vocês sabem que os caras eram muito inteligentes, absurdamente inteligentes. Então, o que acontece? Aqui a gente tenta simplificar o estudo do átomo para que vocês entendam, beleza? Mas mesmo assim não é simples, gera muita dúvida. Vocês têm falado para mim que não tô tendo dúvida. Eu sei que vocês estão tendo dúvidas em certas coisas que acaba, sei lá, por vergonha, etc, não tá perguntando. Mas sempre que tiverem alguma dúvida, não deixem de perguntar, galera. É muito importante vocês terem dúvida, porque assim vocês não vão carregar essa dúvida para a hora do Enem ou uma prova que vocês queiram fazer e cai uma questão lá que, pô, aquela parada ficou mais ou menos entendida e você não sabe a resposta certa. Beleza? Então, é isso aqui que eu queria falar para vocês, esse resumão. Espero que tenha ficado tudo mais claro agora. Eu havia prometido, né, que ia passar um exercício, eu vou tentar essa semana fazer uns exercícios bem simples para vocês fazerem, beleza? Para ir solidificando o conhecimento. E é isso aí, galera. Abraços, então. A gente fica aqui com o resumão Mengão. Até a próxima aula. Valeu, valeu. Saudações rubro-negras. Abraço.